Paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais uma aula do nosso curso, Tópicos de Teologia Sistemática. Estamos estudando sobre antropologia, que é a doutrina do homem. E hoje vamos estudar aqui sobre as promessas da redenção. Na aula passada, nós estudamos sobre a queda, as consequências da queda, e vamos estudar agora sobre as promessas da redenção. Bom, com a queda do primeiro casal, o pecado passou a todos os homens, conforme a gente pode ver em Romanos capítulo 5, versículo 12, né? Que diz: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Entretanto, Deus, o Criador, no seu maravilhoso plano, não deixou escapar nada que fosse necessário ao cumprimento de seus propósitos com relação à humanidade. Ele previu a redenção do homem e, por isso, na sua presciência, que é o conhecimento antecipado de todas as coisas, ele havia elaborado o chamado plano da redenção, ou plano salvífico, né? A primeira coisa que a gente vai observar aqui, então, é a redenção prevista. Num tempo muito anterior à queda, o resgate, a redenção do homem foi previsto em seu plano salvífico para a humanidade, chamado plano de redenção. 1 de Pedro 1, 19 e 20 diz: Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, esse versículo de 1 de Pedro 1, 19 e 20 mostra que a redenção da humanidade já estava previsto. A gente tem que entender que um dos atributos divinos é a presciência, que é o conhecimento antecipado de todas as coisas. Vamos ver aqui sobre a redenção prometida. No último diálogo que Deus teve diretamente com o homem, logo após a queda, Deus prometeu que da semente da mulher levantaria alguém que haveria de ferir a cabeça do diabo. Esse texto está lá em Gênesis 3, versículo 15, propiciando a redenção da humanidade. Deus ele não se atrasa, não deixa para mais tarde. No próprio Éden, palco da queda da humanidade, Deus prometeu a redenção do homem. Ali, diante do casal em pecado, Deus providenciou túnicas de peles com que o vestiu, cobrindo-lhe a nudez e a sua vergonha. Para que o homem pudesse estar diante do Senhor, um animal foi morto e seu sangue foi derramado. Aquele animal, talvez um cordeiro, foi morto para que o pecado do homem fosse coberto. Era uma tipificação de Cristo, que haveria de ser morto pelos pecados de todos os homens. Aquelas vestes feitas de folhas de figueira eram tentativas humanas de autojustificação. Porém, Deus não as aceitou e providenciou vestes adequadas. Quais são essas vestes adequadas? Aquelas providenciadas por Ele mesmo, mediante o sacrifício daquele animal. Então, isso fala de vestes de justificação e de salvação que só podem vir, só podem ser providenciadas pelo próprio Deus. A redenção é realizada. Bom, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, fala: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A redenção do homem, ela não chegou atrasada e nem chegou adiantada, mas na plenitude dos tempos. O apóstolo Paulo usa a expressão grega, né, pleroma tu crono, para dizer que foi no tempo exato, no momento exato, né, que foi o momento determinado por Deus.
Esse momento foi quando Jesus veio ao mundo, nascido de mulher, de uma virgem da Galileia. Deus enviou seu Filho ao mundo para que, onde, ocorreu a queda, que foi na esfera humana, na terra, também fosse efetuada a redenção divina, para o homem. Bom, se a queda ocorreu se a queda ocorreu na terra e a queda foi o homem, que caiu, então a questão, da redenção do homem também tinha que ser nesta esfera, humana. Passaram-se milênios desde que o Criador havia prometido a redenção da raça humana através daquele texto de Gênesis 3,15, que foi a semente da mulher prometida. Então, quando aconteceu o tempo exato, o tempo determinado por Deus, aqui em Gálatas 4:4, chamado de plenitude dos tempos, Deus desencadeou seu plano maravilhoso de redenção que fora previsto antes da fundação do mundo. Gênesis 3,15, fala sobre a semente da mulher, mas agora chegou o momento, de Deus realizar essa redenção prometida. João capítulo 3, versículo 16 e 17 dizem: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Bom, vamos ver aqui sobre o momento culminante da redenção. Depois de pregar a salvação de Deus enviada por seu intermédio, Jesus entregou-se como o Cordeiro de Deus. João 1:29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, a expressão grega é amnos tu teu. Aqui em João 1:29 nós temos uma resposta a uma pergunta feita por Isaac quando seu pai estava providenciando o holocausto para o seu sacrifício. Isaac pergunta: onde está o cordeiro? Então essa pergunta ela ecoou durante os séculos até que João o Batista apresenta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é a pessoa bendita de Jesus. Então Jesus entregou-se como Cordeiro de Deus, derramou seu sangue em propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Esse foi o momento culminante do plano da redenção divina para a humanidade. Lá na cruz do Calvário, Jesus não deixou nenhuma dúvida de que o momento culminante da redenção da humanidade havia chegado com sua morte, quando em João 19:30 ele exclamou, Tetelestai, está consumado. Cumpriu-se tudo o que antes fora escrito, fora previsto, fora tipificado como sombra dos bens futuros, como diz Hebreus 10, versículo 1. Ali naquela tarde, no alto do Gólgota, o sol se escureceu, conforme Mateus 27:45 informa, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, conforme está em Mateus 27 e versículo 41. E naquele momento de dimensão cósmica e de consequências eternas para o universo e para o homem, Jesus efetuou a eterna redenção, conforme está lá em Hebreus 9:12. A redenção de Cristo não foi apenas para o homem individualmente, foi a redenção da raça, da família. Ao tentar a mulher, o adversário fez surgir a perdição da humanidade. Mas através da mulher, numa chamada ironia divina, entre aspas aí, o Senhor fez nascer o Salvador do mundo. Então, através da mulher, o pecado entrou no mundo, mas essa chamada ironia divina fez com que através de uma mulher entrasse para o mundo o Salvador do mundo.
Na cruz, quando Jesus deu o brado de vitória, a redenção do homem foi consumada. Jesus deixou isso bem claro quando disse: está consumado, lá em João 19:30. Na ressurreição, vencendo a morte e todos os poderes do mal, o Senhor Jesus não deixou dúvidas quanto ao cumprimento do plano redentor de Deus através do seu sacrifício, do seu ato expiatório. E todos aqueles que creem em Jesus são redimidos por Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Obrigado.